Aleluia, glória a Deus. Pessoal, parece que não chegaria, mas chegou. Hoje é a nossa quinta e última série de mensagens que fala sobre aquele assunto. As ações de uma pessoa demonstram exatamente o seu nível de intimidade com Deus. E na semana passada, eu fiz uma pergunta para vocês: o que mudou na sua vida a partir do momento que você ouviu essas mensagens? Diminui também a do meio lá, irmão, diminui do meio também, né? O que mudou na sua vida? Você teve crescimento espiritual, praticamente todo mundo tem, no momento que conhece e entende aquilo que está sendo ministrado e está sendo falado. Mas agora, que vai permanecer crescido, ou seja, alicerçado, maduro, é aquele que pega as palavras de Deus e as coloca em prática. Então, irmão, o diabo está pouco preocupado com aquele cristão que só vem à igreja. Para ele não faz diferença, porque o diabo ele vai continuar enganando essa pessoa. Ele sabe que para que você e eu tenhamos o direito de entrada à vida eterna, temos que ser praticantes do evangelho. Não adianta a gente só apenas ouvir e achar que isso é suficiente. Não. Tanto é que nós aprendemos com aquela mensagem de Jesus, quando ele diz assim, muitos naqueles dias dirão: Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. E o Senhor olhou para ele e disse: mas mesmo assim eu nunca vos conheci. Pastor, mas se o Senhor nunca o conheceu, então por que eles tiveram a habilidade de fazer essas obras? Por que eles tiveram a habilidade de curar, de libertar, de fazer todas aquelas coisas que o Senhor ali mencionou? Porque Deus ele tem um compromisso imenso com o nome de Jesus, irmão. Deus ele tem um compromisso imenso, por isso que ele fala que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O compromisso de Deus é com o nome de Jesus, não com quem está por trás usando esse nome. Não é isso. O compromisso que o nosso Deus tem é exclusivamente com o nome de Jesus. Então, peraí, será que eu estou desperto? Será que eu acordei? Será que realmente eu cresci praticando, exercendo, mantendo essa palavra? Ou será que passaram-se dias, passaram-se semanas e nada mudou? Então hoje eu quero que você realmente traga a essa memória: as ações de uma pessoa, elas irão determinar exatamente o nível de comunhão que uma pessoa está tendo com Deus. Amém, pessoal? E aí nós falamos sobre intimidade. Então intimidade, ela tem a ver com conhecer a outra pessoa. Eu não posso chegar e dizer que eu conheço alguém se primeiramente eu não passar tempo com ela, irmão. Se eu não passar tempo com Deus, se eu não passar tempo com Jesus, eu não posso dizer que eu tenho intimidade com Ele, irmão. A gente passa muito tempo, a gente despende muito dos nossos tempos com tanta coisa, irmão. Coisas que mais tarde vai ser até mesmo um julgamento contra mim, um julgamento contra você. Porque a Bíblia fala que todo o nosso tempo desperdiçado, a Bíblia fala que nós haveremos de prestar conta. Olha só, o julgamento vai ser tão minucioso, tão detalhista, que a Bíblia fala que não só o tempo que a gente joga fora, sem produtividade, vai ser colocado em julgamento, como a Bíblia fala também que as nossas palavras, tudo que eu disser, tudo que você disser, fora de edificação, a Bíblia fala que também será julgada, toda palavra ociosa. Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele assim, cuidado, fala para ele, cuidado com as palavras que você joga fora. Amém, pessoal? Então, se eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho que gastar tempo com Deus. Mas através do quê? Primeiro da oração. Meu irmão, se você não tem pré-disponibilidade para passar tempo com Deus em oração, aliás, se a oração, ela não te atrai, se a oração não é um dos seus desejos do coração, então esquece, intimidade com Deus você nunca teve. Imagina, mais ou menos assim, você já viu como era a paixonite de criança? Quando você estava apaixonada por uma pessoa, você podia passar o dia inteiro com aquela pessoa. Mas quando você ia para casa, a primeira coisa que você fazia ao chegar em casa, naquele tempo, nas nossas idades, aqui não tinha o WhatsApp, né? Era mais ligação e depois veio o torpedo. Você chegava em casa, a primeira coisa é pegar o telefone e ligar.
Porque por mais que você estava longe, afastado daquela pessoa por um curto espaço, né? Você queria estar ligado àquela pessoa. A oração é isso. Ah, não, pastor, para mim oração é só quando eu venho à igreja. É para quem não tem intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, a igreja só vai agregar mais. Porque aqui você vai orar com outro entendimento, com aquilo que o Espírito Santo vai te dar através da revelação. Mas chegou em casa, eu vou ter o meu compromisso. Eu vou ter, irmão, é raro, mas é difícil nos dias de hoje você encontrar um cristão que tenha compromisso, momentos de oração com Deus. Fulano, vou lá na sua casa às 3 horas. Não vai não. Por quê? Você vai estar ocupado? Vou. O que você vai estar fazendo? É o meu momento de comunhão com Deus através da oração. Toda tarde eu oro. Toda tarde eu falo com Deus, toda tarde eu... Não, mas você ora em outro horário. Não, então você vem em outro horário, porque eu não vou dispensar o convidado maior para poder colocar um até que está se oferecendo. Nem te chamei para ir lá em casa, né? Por oferecido. Eu vou trocar o convidado de honra por um que está se oferecendo. Não, meu filho, você que volte em outro horário. Eu que não vou dispensar o Rei dos Reis. Eu tenho uma conferência com Deus vivo, eu tenho um momento com Deus, eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho tanta coisa para dizer, eu tenho tantos receios para vencer, eu tenho tantos conflitos dentro de mim que tem que ser vencido, e eu vou dispensar aquele que tem a palavra da cura? Você só pode estar sem juízo. Busca você outro horário. Cadê o seu relógio de oração, irmão? Cadê o seu momento de oração? Cadê aquele momento de comunhão, de você se envolver com Deus através da oração? Não tem. A gente fica naquela coisa assim, que a gente pode falar com Deus a toda hora. E sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração aqui agora? A gente fica com aquela mania de falar que a gente pode falar com Deus toda hora. E é justamente por causa disso que a gente acaba falando hora nenhuma. A gente acaba falando hora nenhuma. Sabemos que podemos falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora. E talvez por causa dessa desculpa religiosa, nós não falamos em momento algum. Nós não despendemos tempo. Então a oração é uma das formas de te aproximar da comunhão, da intimidade com Deus. E aí nós pegamos alguns exemplos. Jesus, a Bíblia fala em Lucas 22, 39, que ele subiu para o Monte das Oliveiras como costumava. Ou seja, Jesus fez a oração tornar-se um hábito para ele. Nós temos que fazer isso, irmão. E eu vou te falar, eu vou fazer uma aspa maior aqui. E nós temos que fazer isso urgentemente, irmão. Dias difíceis estão prestes a vir. Dias difíceis estão prestes a chegar. Dias difíceis que, querendo ou não, vai nos acometer. Não, pastor, mas Deus vai nos guardar. Sim, a Bíblia fala que Ele vai nos guardar, mas é a oração que vai nos sustentar, vai nos manter de pé. Quando vier a adversidade, quando vier a tribulação, quando vier o que a Bíblia já tem falado há muito tempo, de perseguição. Está chegando, irmão, está vindo. E a pessoa está achando que tudo isso é meramente palavra de homem. Não é, irmão, é alerta de Deus, é alerta do Espírito Santo. E Deus não vai te obrigar, Deus não vai. Se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer, é nos obrigar a qualquer coisa que seja. Ele nunca vai fazer, Ele nunca vai obrigar. Agora, entenda, é a oração que vai te preparar para os dias difíceis. É a oração que vai te preparar para os dias ruins. Quando Jesus levou os discípulos, os deixou em um determinado lugar e se afastou, salvo engano, um tiro de pedra. E a Bíblia fala que ele ficou lá em comunhão com Deus, buscando a presença do Espírito Santo, a presença do Pai, contemplando a presença do Pai. Você está entendendo? E a Bíblia fala que os discípulos, quando ele voltou, como que os discípulos estavam? Dormindo de... Vocês estão me ouvindo aí? Estava dormindo de tristeza, irmão. E sabe qual foi o alerta de Jesus? Jesus não chegou e disse assim: ah, seus preguiçosos, eu entendo, vocês estão cansados, eu entendo vocês trabalham demais. Não, Jesus disse assim: levanta, vigie, para que vocês não entrem em tentação. Ou seja, o que é a tentação? É um convite para pecar, é um convite para esfriar, é um convite para se desviar, é um convite para você errar o alvo, é um convite para você bagunçar ou estragar aquilo que Deus está fazendo de melhor na nossa vida.
Levanta, vocês vão orar. Nessa hora Jesus chegou e falou assim: não, pessoal, pode ficar tranquilo, enquanto vocês aí estão reclamando, estão cansados, eu vou cobrir vocês, eu vou cuidar de vocês. Foi ali que a Bíblia, assim que Jesus disse? Foi: meu filho, se vocês não fizerem por onde, o inimigo está aí, ó. O pecado está aí, o mundo está aí, a avareza está aí, a mentira está aí, todo tipo de maldade está aí. Levanta para que vocês entrem em oração, para que assim vocês vençam a tentação, e por aí afora vai. Outro exemplo nós tivemos foi Paulo, nós tivemos Samuel e também tivemos Daniel. Todos esses aqui para mim é importante, não tem como eu dizer esse é melhor ou esse é melhor ou melhor, mas o que me chama a atenção é Daniel, porque a Bíblia fala que no momento que ele recebeu um decreto, uma ordenança, e eu não vou deixar de citar isso, porque desde esse dia eu presenciei isso. Foi, acredito que no dia 20 de março de 2019, que foi decretado, foi feito o primeiro decreto, fechando as portas da igreja. Não sei se você lembra, foi uma sexta-feira, 2020, foi numa sexta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Irmão, eu não tinha nem mandado mensagem para o povo. Eu falei assim: vou esperar o povo vir, porque nós estávamos dentro da lei ainda. Então o povo vai vir, e no culto da noite eu falo pessoal, a partir de hoje, até segunda ordem, não vai haver reuniões na igreja. Recebemos o decreto, e o decreto determina que as portas têm que ser fechadas, somente culto online, e aí a gente vai se adaptar. Eu fiquei na esperança, irmão. Sabe quantas pessoas vieram naquele dia? 3. 3 pessoas naquele dia. Aí você fala assim: pastor, mas qual é o problema? O problema, irmão, que o cristão nem sequer mandou uma mensagem ou ligou dizendo: pastor, estou ouvindo dizer aí que tem um decreto proibindo a igreja abrir ou não. Qual é o posicionamento da igreja? A igreja vai ou não vai? Tem culto ou não tem? Nós vamos no culto ou não vamos? Pastor, o que vai acontecer? Irmão, para ser sincero, de todos, eu só tive uma ligação. E era uma ligação para não perguntar, mas era uma ligação para notificar. Não vou porque o governo disse que não é para ir. Acabou. Cadê, irmão? Daniel recebeu um decreto. Eu não estou aqui induzindo você a desobedecer, não. Porque pelo menos você deveria ter aquele temor: pastor, qual é o posicionamento da igreja do Senhor Jesus? O que nós vamos fazer, pastor? A igreja tem alguma outra alternativa? Tem algum outro trabalho? Como é que a igreja vai trabalhar nesses tempos? Como que vai acontecer, pastor? Agora a gente está proibido de congregar, a gente não vai poder ir na casa de Deus, e agora? Sabe, não teve, irmão, não teve quem se falar, perguntasse: pastor, como não veio ninguém, fiz o culto online. Eu me lembro como fosse hoje, fui para o meu escritório e fiz o culto online. Na live eu notifiquei como aconteceria a partir de então, mas não teve. Daniel, quando recebeu o decreto, primeira coisa, ele já orava por outras coisas, aquilo se tornou mais um motivo para ele orar. Preste atenção, a perseguição, a proibição, aquela luta que chegou naquele dia, se tornou mais um item, um motivo de oração. E nós temos motivos para não orar. Não vou orar porque eu não estou bem. Não vou para a igreja hoje porque hoje eu passei raiva. Mas quem não passa raiva, irmão? Quem não passa raiva, se a gente passa raiva até dentro da igreja? Quem não passa? Não, porque hoje eu estou irado, pastor. Tá, e daí? O que tem? O que você vai fazer? Você vai matar alguém? Vai matar o pastor? Se você não for vir no culto e estiver com raiva, você vai matar o pastor. Irmão, aonde está o povo que tem intimidade com Deus? Cadê o povo que é submisso à vontade? Desculpe, irmão, mas cadê? Nem que seja aquela hipocrisia daquele grupo de pessoas que colocam-se na beira das suas camas, que dobram os seus joelhos e começam fazendo as suas orações: Pai nosso que estais, santificado seja o teu, venha a nós o teu, e seja feito a tua, hipocrisia. Seja feita a tua vontade. Mas quando a vontade de Deus nos é revelada, nós fazemos a nossa. Nós fazemos do governo, nós fazemos dos outros aí fora.
Irmão, está na hora da igreja voltar a ter intimidade com Deus. Preste atenção, isso aqui é profético. O noivo vai voltar. O noivo vai voltar. E ai das virgens que não estiverem com as suas lâmpadas cheias. Quando elas saírem correndo para comprar azeite, já não vai dar mais tempo, porque o noivo já pegou ela, já foi embora. E quando elas voltarem, ela só vai encontrar o lugar vazio. Quando a noiva, não, vamos lá, não vou dar não, meu filho. Vou dar não. Mas você tem que dividir. Falei, não, dividir não, minha filha. Você teve o tempo todo para encher sua lâmpada. E agora você quer que eu tiro da minha para dar para você? Eu não sou trouxa, eu não sou doido, eu não sou louco. Por que você não vai fazer isso? Porque se eu, olha o que a Virgem disse, eu não vou dividir o meu azeite com você, para que não falte nem para você e nem... Irmão, quem tem intimidade com Deus, cuida da sua comunhão. Quem tem intimidade com Deus, cuida do seu momento com Deus. Eu não vou deixar que ninguém roube parte daquilo que tem que ser eterno na minha vida. Eu não vou ter parte com aquilo que é momentâneo, não vou. Quando Daniel recebeu o decreto, aquilo foi mais um motivo para continuar o quê? Continuar o quê? Orando. E a gente tem um monte de itens para parar de orar, para parar de vir à igreja, e alguns até para parar de ser crente. Sabe, nós temos que acordar através da oração, nós temos que gastar tempo com Deus, e também através da palavra. Lembra que nós aprendemos isso na semana passada agora? Nós temos que aprender a meditar na palavra de Deus. O Salmo 1, versículo 2, diz assim que bem-aventurado, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cadê os pais aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Homens, pais, levanta a mão. Eita, não está ouvindo. Pais, levantem a mão. Vocês receberam uma caixinha de promessa no dia dos pais. Quantas você já leu até agora? Não vou perguntar, eu podia, mas Jesus, eu estou lutando contra mim mesmo. Por quê, pastor? Porque a minha vontade é expor, é constranger. É, pastor? A minha vontade é fazer isso. Você recebeu uma caixinha de promessinha, uma para cada dia. Quantas você já leu? Pastor, o melhor é a gente passar perguntando para o senhor, né? Porque o senhor também recebeu, está lá na minha gaveta. Cada leitura tem o dia que eu li. Cada promessinha que eu li tem a data que eu li. Sem falar que nós estamos na leitura bíblica de hoje. Que não estou atrasado e estou em dias. Pai, quantas promessas você leu daquela que você ganhou? Quantas? Quantas você pegou, sentou e falou, poxa Deus, fala comigo aqui, vai lá e pega aleatoriamente. E eu nem quis embaraçar, não quis mudar, do jeito que me entregou, ficou. Coloquei um grampo, quando eu tiro a primeira, já não olho para a segunda, já coloco lá. Aí eu leio, medito, coloco a data que eu meditei e vou lá e coloco atrás. Nem olho para o da frente. Para no outro dia pegar, tirar e olhar para saber o que Deus está falando comigo. E aí? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, o diabo não quer que você leia, o diabo não quer que você medite, porque quanto mais você conhece, mais você cresce. Quanto mais você conhece, mais você se liberta. Quanto mais você conhece, menos você vai ser enganado pelo diabo. Mas hoje nós estamos numa geração de crente tão preguiçoso, que eles querem como os passarinhos, que coloquem na boca já mastigado. Não querem buscar, não querem estudar, não querem entender. Irmão, eu vou falar outra coisa. São exatamente, praticamente, vai completar-se 3 anos que eu sou pastor aqui. E dá para contar no dedo alguém que chegou para mim e perguntou algo que leu na Bíblia e falou, pastor, não estou entendendo. Gostei da atitude do irmão Paulo, esposo da senhora. Ele falou assim, pastor, eu não li a Bíblia, mas agora eu passei a ler. E algumas coisas mexeram comigo e eu vim aqui para isso.
Ficamos aqui, ele começou a contar, eu comecei a explicar, comecei a dizer para ele o que ele tinha de dúvida. Eu falei, irmão, se às vezes não dá para você vir, manda um áudio, mas não passa tanto tempo sem entender assim não. Ele está maravilhado, coisas que ele começou a ler, que ele não via que tinha na Bíblia. E ao mesmo tempo, de um lado traz uma paz, do outro lado traz uma pergunta. E ele falou, não pastor, porque eu estou com medo de estar errando contra Deus, questionar. Eu falei, não irmão, questionar para aprender não é errado. O errado é questionar para julgar. Ou para tentar achar erros na Bíblia. Aí é errado. Agora, quando você não entende, você pergunta para crescer, meu irmão, você está no caminho certo. Por isso que Oséias 6,3 ou 3,6, não me recordo agora, fala assim, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Nós temos que continuar conhecendo. Deus, eu quero que o Senhor se revele a mim cada dia, eu quero que o Senhor se apresente a mim cada dia. Medita de dia e de noite. E aí nós temos alguns exemplos. Josué recebeu esse conselho de Deus. Além de Josué, nós tivemos Davi dando um conselho a Salomão. Ele disse, a primeira coisa que ele diz, seja homem, pare com as criancices, sabe? Hoje a gente vê essas criancices hoje, irmão. Nós estamos numa geração de revelação, de sonho, sabe? De ouro, dente de ouro. Meu Deus do céu, esses dias eu estava acompanhando, não, eu vi algumas coisas, eu falei, não é possível. Não é possível que tem gente que, meu Deus, sabe? Não é por nada não, eu peguei alguns pastores que pregam bem, que pregam dentro da palavra de Deus, você vai ver lá quantas pessoas estão acompanhando a live dele, 30, 40, 20, 50, 60, aí você vai naqueles doidos lá endiabrado, com revelação do cão, aí você vai lá, 1000 e poucas pessoas, 2000 pessoas, eu falei assim, é isso que as pessoas querem. Elas não querem ter o zelo de meditar, elas não querem ter o cuidado de examinar as Escrituras. Por isso que Jesus disse, examinai as Escrituras, porque é nela que nós vamos ter a vida eterna. Pastor, eu queria que Deus, o Senhor me desse uma palavra. Não seria melhor Deus te dar uma palavra? Seria muito melhor Deus te dar uma palavra. Sei lá no teu quarto, fechar os teus olhos, inclinar a tua cabeça, falar, Deus, eu estou hoje aflita, eu estou hoje preocupado, eu estou hoje ansioso, eu estou hoje com raiva, se aparecer um eu mato, então me ajuda aqui, Senhor, me dá uma palavra. E aí às vezes a pessoa, aí Deus fala, aí ela abre, né? Aí fala assim, não matarás. Não é Deus falando comigo não, porque eu quero matar. Não, peraí, Deus fala comigo. Aí na hora que Deus falou, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Tem quase mais de 20 anos que eu sirvo a Deus. E quando Deus aponta os meus erros, meu coração ainda gela. Eu ainda tremo. Quando Deus fala comigo, eu ainda gelo. Eu ainda sinto a minha perna, minhas carnes tremerem. Quando Deus me corrige, quando Deus fala comigo, quando Deus me ensina, quando Deus está me corrigindo, ou redarguindo, ou me aperfeiçoando, o meu coração ainda gela. Sabe, bate aquela sensação, pronto, todo mundo já sabe, Deus já falou. E tem gente, irmão, que Deus fala, e tão embrutecido que está que não ouve. E o dia que Deus desiste e para de falar, o infeliz ainda vem e fala assim, não pastor, porque Deus não fala comigo. Mas quem vai continuar falando para sempre, irmão? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está por perto. Vai chegar um ponto, irmão, que a voz cessa. Não pastor, porque Deus não faz isso, pastor, não faz. Deus faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas. Mas se você pegar a sua Bíblia e você perceber que entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, geralmente, antigamente, vinha umas 2 ou 3 folhas em branco. Hoje só vem uma, e às vezes só de um lado. Na sua tem essa folha, sim ou não? Sim ou não? E a gente achava que era simplesmente para dividir o velho do novo. Não, meu filho. Aquela folha em branco foi posta ali, porque depois do Velho Testamento, Deus ficou 400 anos sem comunicar com os homens. Deus não falava palavra alguma. Deus não disse nada.
Deus ficou em silêncio, deixou os homens sem ouvir a sua voz. Aquilo ali não está à toa. Existem coisas na Bíblia que tudo que está na Bíblia tem um significado. Eu tenho certeza que você já deve ter lido nos Salmos uma palavrinha escrita assim, Selá. Mas você viu isso várias vezes, você já se perguntou, mas nunca foi atrás para saber o que é. Alguns foram, outros não. Ah, pastor, achei que não era relevante. Para conhecimento é. Para conhecimento, estrutura Bíblia é. Pastor, então o que significa? Vai procurar. Falar não. Não vou falar. Hoje eu não falo não, já falei outras vezes. Hoje eu não vou falar não. Tem que ter essa cautela. Davi chegou para Salomão e disse assim, ó, seja homem, pare com as criancices, para com as meninices. Você quer ver uma meninice nos dias de hoje? É o pastor tem que estar sempre levantando, quem ele já levantou e colocou de pé, mas cai de novo. Pastor vai lá, levanta, a pessoa vai falar, não, poxa vida, o pastor já me levantou umas 2 vezes, agora eu tenho que ser auxílio do pastor, eu tenho que ajudar o pastor a levantar outro. Mas não, o pastor tem que estar levantando a mesma pessoa a vida toda, irmão. A vida toda o pastor tem que estar falando com a mesma irmã. Não tem tempo nem para dar atenção para o novo convertido, que chega, porque o pastor está preocupado com o meninão, com a meninona. E aí o que chega, às vezes pode não se sentir acolhido, e de repente se afasta e vai para outro canto, ou volta para onde veio, do mundo. Não, você já está tempo, você já tinha que parar com a meninice. Espera aí, Deus, eu não tenho que dar trabalho, eu tenho que ajudar o meu pastor nessa guerra, nessa batalha. Espera aí, eu tenho que auxiliar, eu tenho que ajudar, eu posso fazer alguma coisa, e se eu não posso, Deus me ensina, me capacita, mas eu vou ajudar essa obra. Eu fui chamado não para só tirar da arca da aliança, eu também fui chamado para carregar ela junto. Eu fui chamado para estar junto a essa carruagem, a essa guerra, a essa batalha. Medita, deixe de ser menino e preste atenção nas palavras de Deus. Na semana passada, eu disse para vocês por que nós temos que meditar. Por que nós temos que meditar? Porque nós já sabemos que é pela palavra e pela oração. Nós temos que gastar tempo com Deus com isso. Mas por que meditar? O principal motivo, irmão, Salmos 119, versículo 9. Olha na tela, por favor. Diz assim, ó: como purificará o jovem o seu caminho? Foi feita uma pergunta. E aí ele responde: observando conforme a tua palavra. Por que eu tenho que meditar? Porque essa é uma forma de eu conseguir vencer o pecado na minha vida. Nós venceremos o pecado, nós venceremos a transgressão, nós venceremos a iniquidade, nós venceremos aquilo que está nos afastando de Deus. Você vai meditando até que você fala assim: não, eu não posso não, nem de vez em quando dar uma bitoca em bebida não, está amarrado. O meu corpo é templo e morada do Espírito, coisa de Satanás, não, eu não preciso disso para viver. Eu não preciso. Deus, de vez em quando, quando eu fico irada, eu xingo muito, eu falo até palavrão, pastor. Não, isso está errado, porque eu vi aqui, a Bíblia fala que não pode ter na minha boca palavras torpes, palavras de xingamento, porque eu não vou me prender com o que eu falo, não. Quando você medita, você sai de trás das desculpas. Não, pastor, é meu marido que me tira do sério. Não, pastor, é minha esposa que me tira do sério. Não, pastor, é os meus filhos que não me dão paz. Para de desculpa. Porque se você não parar com a desculpa, isso vai parar com a sua comunhão com Deus e vai te levar para o inferno. Para! Eu preciso meditar porque eu preciso vencer o pecado que há em mim. E é conhecendo, é meditando. Como purificará o jovem o seu caminho? Como que eu vou vencer os desejos da vida? Como que eu vou vencer os deleites dessa vida? Como que eu vou vencer, sabe, os prazeres deste mundo? Observando-a
conforme a tua palavra. Por que eu tenho que meditar? Porque é a palavra que vai me dar força para vencer o pecado. Lembra que nós estamos numa mensagem, nós pegamos 2 vezes, semana passada e na quarta-feira, ou foi na sexta-feira passada, retrasada, porque sexta-feira passada nós tivemos o pastor Sérgio aqui, na semana retrasada, porque se eu estou desestabilizado de alguma forma, se eu estou desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, se eu não estou tendo força em alguma outra coisa, eu preciso extrair força de algum lugar. E você lembra da onde Deus falou que nós deveríamos extrair a força? Da onde? Da palavra. É a palavra que vai me dar força. Pastor, tem dia que eu não tenho vontade de nada. Você acha que eu também não? Não, pastor, tem dia que não dá de atender, eu não tenho vontade de atender telefone. E você acha que eu tenho vontade às vezes de atender telefone? Ah, pastor, tem pessoas que quando ligam, quando eu olho na tela do celular assim, vejo quem é, eu falo, xi, e você acha que eu também não falo xi? De novo, misericórdia. Aí, atendo, não atendo. Aí eu vou atender. Ah, mas eu vou ver a mesma coisa. Mas e se não atender e essa pessoa morrer e for para o inferno? Aí eu também posso ir. Então eu vou atender. Não, mas também não vou atender, porque vai falar a mesma coisa. Eu já dei resposta. O que está querendo? Está tirando onda com a minha cara? Aí o pastor vai lá e atende. Para ouvir a mesma? Fala para não gerar suspeita para ninguém, porque ninguém está aqui. Mas ajuda, fala assim, é você, né, irmão? Fala aí, fala assim, irmão, sem enche, né? Ô, irmão, fala para ele, fala, irmão, misericredo, né? Em contrapartida, tem aquele que não liga e deveria às vezes. Pastor, eu queria uma oração, queria um entendimento. Pastor, eu queria uma opinião. Sei que o senhor não domina a área profissional, mas um conselho sempre é válido, sempre é bom. Eu não estou aqui, irmão, tentando criar um muro entre você e eu, de maneira que você não precise de mim. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, eu preciso de você, você precisa de nós. Mas dependemos somente da graça do Senhor Jesus e de mais nada. Dependemos somente da graça. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros, mas nós dependemos somente da graça do Senhor Jesus e de mais ninguém. Eu preciso meditar. O importante eu meditar é porque eu vou vencer o pecado que é em mim. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 diz assim, preste atenção. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o seu nos dias da tua mocidade. Em outras palavras, aproveita. Sabe aquela expressão do jovem ter que aproveitar a vida? Pois é, aproveita, faz o que te der na telha, faz o que você quiser. Afinal de contas, você é jovem, né? Afinal de contas, se vive somente uma vez, então vai lá, meu filho, aproveita, faz o que você quiser, alegra-te na tua mocidade, alegra o teu coração nos dias da mocidade. Continua, o que ele mais diz? Anda pelos caminhos do teu e pela vista dos seus olhos. Em outras palavras, apronta, vai lá, faz o que você quiser, tem problema não, vai lá, você quer? Faz. Quer experimentar? Experimenta. Quer praticar? Pratique. Quer fazer isso? Faz aquilo. Mas saiba, porém, olha o que ele diz, que por todas essas coisas, cada uma delas, Deus trará juízo sobre você. Amém? Deus trará juízo sobre tudo isso aí. Nada vai ficar impune, nada vai ficar escondido, nada vai ficar oculto. Quer vencer o ímpeto da mocidade, quer vencer os prazeres da carne, quer vencer os ímpetos da iniquidade, observe segundo a sua palavra. É nela que eu vou extrair toda a força para vencer o erro, para vencer o pecado, para vencer a iniquidade, para vencer a transgressão. Eu estou em pleno exercício do meu ministério. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Vença o que tem surgido dentro do seu coração.
ou então está dentro do teu coração, vai te vencer. E quando a gente é vencido, a Bíblia fala que a gente se torna escravo. Vença a pornografia, ou senão você vai ser escravo dela. Vença o ato sexual ilícito, ou então você vai ser escravo dele. Vença a bebida, vença as drogas, vença qualquer outra coisa, ou então você vai se tornar escravo dele. Vai se tornar dominado por ele. Observando segundo a sua palavra. Segunda coisa, Salmos 91, todo mundo conhece, mas vamos ler. Diz assim, ó, vamos ler direto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás. A sua verdade é escudo e não temerás espanto noturno, nem seta que voe, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio. 1000 cairão ao teu... vira mais rápido, tá, irmão? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos... Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pé, o teu pé em pedra. E pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés ao filho do leão, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Tá bom por aí. Porque, segundo motivo, porque eu tenho que meditar? Porque assim eu passo a conhecer mais sobre e a respeito do Deus vivo. É assim que eu vou conhecer, eu vou tendo uma dimensão da grandeza de Deus. Sabe, aquele probleminha, aquele desajuste que está sucedendo e que para nós se torna gigantesco, daqui a pouco Deus faz se tornar um cisco. Você cresce, você conhece Deus tão grande que nada mais te abala. Você olha para aquilo e você fala: fichinha, já venci câncer, já venci a Covid-19, eu venço qualquer coisa em nome de Jesus. Você conhece, preste atenção, o salmista Davi diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Somente assim ele pôde falar: direi do Senhor, eu falarei a respeito. Uma coisa é eu falar com o Renan, e outra coisa é eu falar do Renan. Se eu falo com o Renan, eu estou falando diretamente com... Mas se eu uso a expressão estou falando do Renan, então significa que eu estou falando dele para um terceiro, para alguém. Pode ser que eu estou falando dele para a mulher dele, pode ser que eu estou falando dele para outra pessoa, porque eu sei a respeito dele. Por isso que Davi disse: direi do Senhor, falarei a respeito dele, porque na medida que eu vou conhecendo, na medida que eu vou meditando, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, e eu aprendi ao longo dos anos que somente nele vou confiar. Irmão, quando você confia, você faz dele a sua rocha. Quando você confia, quando você conhece, quando você abrange o seu conhecimento a respeito de Deus, meu irmão, vem e bate assim, ó, dói. Mas na mesma velocidade que vem e fere, o nosso Deus vem e cura. Vem e limpa, vem e transforma. Porque na medida que você conhece a Deus, você se alicerça, você cria estrutura. Você não é aquela pessoa que se balança por qualquer coisa. Sabe, você se torna uma pessoa
que você não se aborrece por qualquer coisa. Você se torna aquela pessoa que você, irmão, para ser sincero, o diabo vai lutar bastante para encontrar um espaço para colocar tristeza no seu coração. Agora, quando você não conhece, irmão, faltou o sal. Tem tudo, mas só faltou o sal. Aquilo é motivo para a pessoa ficar com raiva do mundo. Que vida miserável, só porque faltou o sal, minha querida. Só porque faltou o sal. Eu acredito que você esteja entendendo o motivo de eu estar usando esse exemplo bobo aqui. Porque às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida tão insignificante, mas tão insignificante, que às vezes vira pauta para divórcio, vira pauta para briga, vira pauta para agressão verbal, vira pauta para poder colocar o filho para fora, vira pauta para não querer mais falar com fulano. Umas coisas tão bobas que vira pauta, nem para vir mais na igreja. Não, tem que procurar outra igreja. Não, eu tenho que procurar outra igreja. Esse pastor, não, o pastor pede muita oferta. Não, tem que procurar outra igreja. Não. Ei, irmão, está lendo um pouco, hein? E quanto menos você lê, menos você conhece. E quanto você menos conhece, mais você vai se tornar uma marionete para os maus, não para os bons, para os maus. Os maus vão te manipular, os maus vão colocar as palavras na sua boca, os maus vão manipular seus pensamentos. Você não vai experimentar a liberdade que só Cristo pode dar, que só a palavra pode nos proporcionar. Porque eu tenho que meditar, porque eu venço o pecado, porque eu conheço cada vez mais o meu Deus vivo. E aí, para terminar, não vou ter tempo, nosso tempo já se esgotou, mas só citando já é suficiente, porque na medida que eu vou tendo intimidade com Deus, essa intimidade ela determina as minhas ações, gerando uma principal e primordial coisa: temor a Deus. Quando você tem intimidade, irmão, o temor é tão grande, que ainda que alguém de autoridade, estando acima de você, fala para você: vai bobo, tem nada a ver não, pode fazer sim. Você fala: não, mas você não acredita, eu sou homem de Deus. Eu respeito isso, eu entendo isso, mas não vou não. Não vou. Me perdoe, pastor, o senhor quer me disciplinar, o senhor quer me tomar o cargo, o senhor quer me excluir da igreja, o senhor quer, pode fazer o que o senhor quiser, mas eu não vou. A minha intimidade com Deus gerou em mim algo que se chama temor. Não vou. Sinto muito. Irmã, não tem nada a ver. Para você não, que não tem nada a perder. Mas para mim, que demorei para ter intimidade e posso perder daqui para ali, eu tenho muito a perder. Prefiro o temor. Prefiro o respeito. Bebe aí, não tem nada a ver não, cara. A Bíblia não fala nada sobre isso não. Olha, talvez a sua, mas a minha tem muita coisa que ele fala. Tem muita coisa que ele fala. Então, entre ficar com o que a Bíblia diz e uma suposição de alguém, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Por exemplo, quando eu vou te batizar, eu tenho que batizar em nome de Jesus, ou eu tenho que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual dos dois? Qual dos dois? Os dois. Eu batizo você em nome de Jesus, ou batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mas por quê? Por que eu não posso batizar só em nome de Jesus? Ah, pastor, o senhor está bugando a minha cabeça aqui. Então eu vou te explicar, preste atenção. Jesus, quando batizou, ele ensinou a batizar, ele diz: batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas o apóstolo Paulo foi lá e batizou em nome de Jesus Cristo. Qual dos dois? Os dois podem ser usados, mas eu prefiro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Porque um foi Cristo que ensinou, outro foi o apóstolo Paulo que ensinou. Eu prefiro com o que Cristo ensinou. Você entende o que é temor? Ah, fulano diz que não tem nada a ver, mas o meu Cristo falou que tem. Ah, fulano diz, lá naquela igreja, eles não olham para isso não. Mas na Bíblia olha. Então eu prefiro ficar com o que diz a Bíblia. Isso é temor, irmão. Por isso que eu medito. Por isso que eu tenho que meditar. Por isso que eu tenho que conhecer. Para não ficar fazendo a coisa errada a vida inteira. E depois acabar indo para o inferno só porque eu ouvi repetindo o que os outros estão fazendo. Irmão, eu não quero falar mal de ministério nenhum e não vou falar. Eu falo do meu. Até hoje, irmão, eu nunca conheci um ministério que fez com que você realmente andasse dentro da palavra do que o nosso. Porque ele diz assim, ó, se está aqui, faça. Não está aqui,